Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Hoje vocês viram a quantidade de pessoas que vieram por meio do Vem e Vê, por meio da missão familiar, por meio da colportagem, por meio do trabalho das irmãs, por meio do trabalho dos irmãos, que nós vamos ter que fortalecer aqui na nossa região. As irmãs estão ativas, mas os irmãos ainda estão com dívida. Homens, irmãos homens. Né, irmão Edson? Estamos saindo, mas ainda não é aquela coisa toda. Mas, irmãos, olha que coisa mais linda. Aí o Senhor vai acrescentando, a igreja vai contando com a simpatia das pessoas, o Senhor vai acrescentando os que são salvos. Por isso que nós podemos falar de boca cheia que as igrejas vão se multiplicar em 2025. Capítulo 6 de Atos, versículo 7, diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muito bem, esse foi o início da igreja, a primeira fase da igreja. E, irmãos, para nós chegarmos nessa primeira fase, não é muito difícil. Aqui bastou os irmãos crerem na palavra apostólica, naquela época ministrada, liderada pelo apóstolo Pedro. Então eles receberam aquela palavra como vinda de Deus, e eles creram naquela palavra e começaram a viver a vida da igreja em cima dessa palavra. Eles não fizeram nada, não inventaram nada por eles mesmos. Eles simplesmente seguiram o que o Espírito colocou neles por meio da palavra. Então, chegaram lá dessa forma, sem inventar. Mas aí nós sabemos como é o ser humano, né? Eu e você somos assim. Nós começamos muito bem as coisas. Daqui a pouco a gente começa a ganhar, dominar a situação, e daqui a pouco a gente cria método, porque nós temos medo de errar, nós temos medo de desagradar pessoas, nós temos medo de fazer alguma coisa e depois as pessoas falam para a gente: por que você fez? Então nós criamos métodos, nós criamos uma rotina e nós não fugimos dela. Infelizmente a igreja, pouco a pouco, foi caindo nessa situação. E é essa ajuda, irmãos, que nós estamos recebendo hoje por meio da palavra profética. O Senhor quer nos livrar da rotina, da tradição, da mesmice. O Senhor quer nos dar uma vida em novidade. Eu não quero fazer as coisas por rotina. Por isso o Senhor hoje está levantando as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes. Agora vimos aqui um pré-adolescente fazendo um grito de guerra. Está levantando os nossos jovens. Está levantando capitães do nosso meio. Valentes de Davi. E hoje está levantando os intendentes. Mas o Senhor começou com as crianças. Por quê? Isso é significativo. Porque a criança é simples. A criança é obediente. Veja aqui o filhinho do Eliezer, né? Da Jéssica. O Levi, né? Bonitinho, chegando na reunião. Né? Ele é pequenininho assim. E já está com o violãozinho dele. Porque vê os pais servindo no serviço de música, ele quer participar também. Aí ele senta aqui e fica no violãozinho dele lá, tocando. Desse tamanho o violãozinho. Ele é pequenininho, o violãozinho pequenininho. Olha isso. Aí nós olhamos para esse quadro, para esse cenário, e vimos, olha, eu preciso dessa simplicidade. O reino dos céus vai ser dessas crianças. Eles vão entrar no reino. Eu e você, com o nosso formalismo, com a nossa tradição, podemos correr um sério risco de ficar fora do reino na era vindoura. Nós somos velhinhos já, bengalinha, né? Desculpa falar assim, não é? Mas espiritualmente falando, nós temos que jogar a bengala fora, tirar essa postura de pessoa idosa e levantar o semblante, levantar a cabeça e avançar. Então o Senhor levantou essas crianças para poder ser um modelo para nós. Vocês viram aqui hoje de manhã algumas jovens nos ajudando aqui na imersão da palavra.
E às vezes não sabemos fazer imersão na palavra. A gente lê a Bíblia, a gente lê alguma porção de algum livro espiritual, de alguma mensagem que foi dada, e a gente passa por cima dela. Como se fosse, né? Desculpa fazer essa comparação. Você já pensou em dar uma carne gostosa para um cachorro, para um cão? Alguém já deu carne para cachorro aqui, não? Você pega um pedaço de carne assim, saboroso, e joga para ele, ele engole. Você fala assim, meu Deus, que loucura. Espiritualmente falando, muitas vezes nós agimos assim em relação à palavra. O Senhor dá uma palavra para nós com riqueza de detalhes. Ele dá uma palavra para nós ruminarmos, para nós entrarmos nela. E nós, e muda de assunto. E vai embora. Então, graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado hoje o folheto de imersão. Para nós entrarmos a palavra de forma minuciosa, detalhada e extrair o máximo possível das riquezas. Você que está nos visitando hoje, você vai entendendo aos poucos o que está acontecendo no nosso meio. Nós temos essa preocupação com a palavra. Nós damos muita atenção à palavra. E ela precisa ser digerida por nós. E aí, a vida do cachorro não é boa para nós como modelo. Nós temos que ter como modelo a vida da ovelha. A ovelha é um animal ruminante. Ela come a grama, come o capim, come o pasto e depois ela rumina o que ela comeu. O estômago dela tem compartimentos e vai passando de um compartimento para o outro. E esse alimento que ela comeu, ele vai se tornando a saúde dela. E vai tornando nela, dando para ela uma vida tão saudável, que ela pode produzir uma carne saborosa. Ela pode produzir a lã preciosa. Ela pode produzir leite. Então, para ajudar outras pessoas, para cuidar de outras pessoas, nós temos que ser como ovelhas, gente. Ruminadores da palavra, espiritualmente falando, ruminadores da palavra. Comer e parar um pouco ali. Não sair correndo, para um pouquinho, deixa Deus falar com você. Deixa Ele passar a mensagem que Ele quer passar para você. E quando você lê uma porção, Deus quer falar com você. Não é com seu cônjuge, não é com seu filho, não é com seus pais. Ele quer falar com você. Fala, Senhor, fala comigo. Toca no meu coração. Tira a dureza do meu coração. A palavra, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de fazer esse milagre. Não existe coração duro para Deus. Se o homem se voltar para Ele, esse homem vai ser quebrantado. Ele vai ser curado. Podia ser um bom título hoje. Saúde espiritual. Cura. Milagre. O Senhor quer fazer muitas coisas na nossa vida.